E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estamos de volta para mais uma aula e hoje vamos falar sobre tecido conjuntivo, tá ok? Então, vamos para a aula. O tecido conjuntivo é um dos tecidos mais importantes para os seres vivos, tá? É um tecido que compõe grande parte do nosso corpo. Por isso o nome tecido conjuntivo, porque ele compõe. Ele é formado por uma composição de fibras e células que vão preencher, vão formar, vão dar forma ao seu corpo, ok? Então nós temos no tecido conjuntivo células de diversos tipos, uma matriz amorfa, que vai depender da situação, ela vai ter formatos diferentes, tá? Eu vou ter um tecido vascularizado, diferente do tecido conjuntivo, do qual não havia vasos sanguíneos. Interessantemente, o tecido conjuntivo que nutre Interessantemente, quem nutre o tecido epitelial é exatamente o tecido conjuntivo propriamente dito, que geralmente ele vai estar abaixo do tecido epitelial, então ele vai nutrir esse tecido, tá? Nós também temos nossas exceções, tirando o tecido cartilaginoso, que faz parte do tecido conjuntivo. Esse é o único tecido conjuntivo que não tem vascularização, ok? Basicamente, quais são as funções do tecido conjuntivo, tá? Ele vai unir os tecidos, tá? Então, ele vai servir de união entre o tecido epitelial e o tecido muscular, entre o tecido epitelial e o tecido sanguíneo, entre o tecido epitelial e o tecido ósseo. Ele está ali intermediariamente no meio, tá? Ele vai ser um tecido de preenchimento. Por isso que ele vai ter formatos diferentes, porque dependendo da configuração básica do ser vivo e da sua composição individual, ele pode ser maior ou menor e ter formatos diferentes. Ele serve de sustentação, ele vai sustentar o seu corpo, ele vai preencher e unir tecidos, sustentando assim várias composições básicas, como vasos sanguíneos, como musculatura, como articulações, ok? Ele serve de isolamento de órgãos. Nós temos um tecido conjuntivo especial, que é o tecido adiposo, que basicamente vai servir para isolar seus órgãos contra frio, contra impacto e outras características básicas que você pode encontrar no seu dia a dia. Ele vai compartimentar estruturas como os músculos, então você vai conseguir fazer seções musculares, tá? Tagmas musculares, ou que você vai formar miômeros individualizados. Isso foi uma característica muito importante dos vertebrados a partir dos anelídeos, aonde você vai ter grupos musculares compartimentados e esses músculos compartimentados vai permitir uma maior movimentação e uma postura diferente do ser vivo, ok? Você vai ter como característica básica também o transporte de substâncias, já que o tecido sanguíneo é o maior responsável pelo transporte de substâncias pelo seu corpo, e o tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo especial. E nós vamos ter uma reserva energética. Como dito anteriormente, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo e uma das suas características é guardar gordura, e essa gordura ela é utilizada por vários animais como uma reserva de energia. Talvez o exemplo mais prático seja o urso polar, do qual ele passa o verão todo se alimentando, ganhando gordura, guardando o tecido adiposo. Ele entra para um processo de hibernação com um peso bem considerável, 800, 900 até 1 tonelada, e ele passa 5, 6, 7 meses sem alimentação, literalmente vivendo a partir da gordura armazenada, e quando ele volta a sair daquele período de hibernação, ele volta 200, 300, 500 quilos mais magro,
Que peso foi esse que ele perdeu? A gordura que ele tinha armazenado. Tá? O ser humano também ele raciocina dessa maneira quando é fornecido a você um grande processo energético, uma grande quantidade de energia, seu corpo também tenta guardar essa energia na forma de gordura para posteriormente, quando você não conseguir mais ter alimentação, você poder se utilizar dessa reserva energética sem perder estruturas básicas corporais. Aqui nós temos nessa figura um exemplo clássico dos tecidos conjuntivos e suas funções. Nós temos vários tipos de tecidos conjuntivos, né? Nós temos, por exemplo, aí os mastócitos, os fibrócitos, os macrófagos, os osteócitos, cada um com a sua função. Vou citar alguns aqui. Tá? Por exemplo, como os fibrócitos, responsáveis pela fabricação das fibras que vão compor, que vai dar a solvatação desse tecido conjuntivo. Tá? Nós temos aí os mastócitos, responsáveis pela fabricação de substâncias como a histamina e a heparina, coagulantes e alérgicos. Nós temos aí os osteócitos e os osteoblastos, responsáveis pela formação do tecido ósseo especial. Nós temos aí glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, também responsável por um tecido também responsável por um tecido especial conjuntivo, que é o tecido sanguíneo. Nós temos aí na figura também os condoblastos, responsáveis pela formação do tecido cartilaginoso. Nós temos os adipócitos, responsável aí pelo tecido adiposo, e nós temos aí macrófagos responsáveis por defesa e células diferenciadas. Ou seja, o tecido conjuntivo tem uma grande gama de células diferenciadas, que delas você consegue compor um leque variado de opções. Então eu vou ter aquele tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido de preenchimento, e desse tecido eu vou ter várias variações saindo dele, que são os tecidos conjuntivos especiais, como por exemplo o tecido ósseo e o tecido sanguíneo, que nós vamos ver em aulas posteriores. Tipos de fibras do tecido conjuntivo. Basicamente nós temos aqui 3 tipos de fibras que compõem o tecido conjuntivo. Nós temos as fibras de colágeno, as fibras reticuladas e as fibras elásticas, cada um com sua particularidade e sua função. Tá? As fibras de colágeno são fibras muito flexíveis e com resistência à tração. Por exemplo, ela dá resistência à sua pele. Com o passar do tempo e a idade avançada, você tem tendência de perder colágeno a partir do contato com raios solares. Ao longo do tempo, esse colágeno vai perdendo a sua elasticidade e a sua tração e vai, por exemplo, aparecendo em você rugas. Nós temos aí, por exemplo, as fibras elásticas, que tem uma associação entre elastina e fibrilina, do qual dá essa fibra uma grande capacidade de elasticidade. E aí ela recompõe e recobre vários órgãos do seu corpo. Nós temos aí as fibras reticuladas, que formam um estroma, e esse estroma ajuda a sustentar vasos sanguíneos, nervos e adipócitos, formando muitas vezes uma tela de sustentação como a lâmina basal. Nós temos tipos de tecido conjuntivo, tá? Nós temos o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso, que pode se dividir em 2 partes. O denso não modelado e o denso modelado. Qual é a característica do tecido conjuntivo frouxo? Ele é um tecido muito delicado, flexível e resistente. Já o tecido conjuntivo denso, tá? Ele é predominantemente formado por fibras de colágeno. Se essas fibras não formarem um feixe, um fio organizado, com uma orientação fixa, eu chamo ele de tecido conjuntivo denso não modelado. Se esse tecido denso de fibras formar um segmento de fibras organizadas em um tecido único, eu formo aí um tecido denso modelado.
O tecido frouxo, geralmente ele serve de preenchimento e vai compor os espaços entre alguns tecidos epiteliais. E o tecido denso, ele vai dar resistência a algumas características. Por exemplo, o tecido denso modelado forma os tendões, que está ligado à movimentação e à articulação de partes do seu corpo. Nós temos aí um grande exemplo, miticamente, a história grega do tendão de Aquiles. Esse tendão é exatamente o tendão que dá a movimentação do seu pé para cima e para baixo, permitindo o caminhar, o andar e o correr. Se uma pessoa tem uma ruptura desse tendão, ele tem que novamente conectar esse tendão para poder ter uma movimentação correta. O tecido conjuntivo, ele é dividido basicamente em tecido conjuntivo propriamente dito, aquele tecido conjuntivo que preenche da forma. O tecido conjuntivo basicamente se divide em dois grandes grupos. O tecido conjuntivo propriamente dito, aquele ligado ao preenchimento, e o tecido conjuntivo especial, que são os tecidos que têm características próprias, mas são originados a partir de células que formam o tecido conjuntivo propriamente dito. Nós já vimos algumas características do tecido conjuntivo propriamente dito e eu vou me prender hoje a apenas um tecido especial, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é formado a partir de células do tecido conjuntivo propriamente dito, chamado adipócitos. Essas células têm uma característica bem interessante. Dentro dela tem grandes vacúolos, do qual você consegue armazenar gotículas de gordura. Então, eu posso utilizar esse tecido conjuntivo para algumas obtenções de características, como, por exemplo, isolamento térmico. Se eu tiver uma grande capa de gordura, eu posso ter uma menor interação com o meio frio e evitar perder calor para o meio. Então você vê geralmente animais de ambiente frio, eles são mais gordos. Geralmente você vê animais de ambiente frio mais gordinhos, exatamente para evitar perca interativa de calor entre o meio. Pinguim, baleias que mergulham a grandes profundidades, ursos polares. Esses animais, por muitas vezes, foram caçados para que nós possamos. Muitas vezes esses animais foram caçados para se obter esse tipo de gordura. Nos séculos passados, as baleias elas eram utilizadas em séculos passados, a gordura das baleias eram utilizadas nas lâmpadas das grandes cidades. Então nós caçávamos baleias, retirava a sua gordura e usava como queima para essas lâmpadas, para os candeeiros das grandes cidades, tá? Ela também serve como reserva nutricional. Então já comentei aqui o urso polar que utiliza esse alimento como reserva. E também os animais podem utilizar esse tecido adiposo contra impactos, né? Animais mais fortes, mais gordinhos, eles podem muitas vezes, ele pode gerar dentro da sua cadeia competitiva brigas com outros indivíduos por território, fêmeas, e aí por eles serem mais fortes, gordos, vamos dizer que eles aguentam mais impacto, mais pancada, porque se cria um isolamento entre o órgão e a pele, uma grande camada de gordura, onde ela absorve o impacto. Então eles são mais resistentes a pancadas, podendo assim ser animais mais agressivos e mais competitivos. Tá? Bem, pessoal, era essa nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Logo, logo vamos resolver alguns exercícios sobre isso e nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre tecido conjuntivo especial. Ok? Obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.